Olá, povo de Deus, mais uma vez estou aqui, inspirada, pela presença do Espírito Santo, a compartilhar com você uma palavra diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. Hoje, a palavra do Senhor que nós iremos meditar está no livro de 2 Reis, capítulo de número 22. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz para nós no dia de hoje? Bora lá saber o que o Espírito Santo está direcionando ao nosso coração. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de seu pai Davi, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos aqui uma palavra muito rica em conhecimento, tanto intelectual como também um conhecimento espiritual. Deus, ele está acrescentando sobre a nossa vida hoje algo extraordinário da sua parte, trazendo a nós a palavra que traz aí a história, do rei Josias. Olha aqui, esse rei era o rei que começou a reinar com menos idade, o mais novo rei ali de Judá, Nós vemos que a palavra do Senhor traz para nós um Josias de 8 anos de idade. A palavra vai dizer que ele começa a reinar com 8 anos e ele reina 31 anos. Um rei que foi temente ao Senhor, um rei que já tentava fazer o povo, trazer o povo em adoração a Deus. Por quê? Porque ele não veio de uma criação muito boa. Paula, mas você leu que ele era um dos filhos de Davi. Ou seja, não que ele era filho de Davi, mas ele era da casa de Davi. Davi era um dos seus patriarcas, Nós temos aí um Josias que era da descendência de Davi, mas que vinha de uma casa, Ou seja, de uma linhagem não muito boa, porque o seu avô Manassés fez tudo quanto era ruim aos olhos do Senhor. Então Josias não teve bons exemplos, mas ele decidiu seguir o exemplo do seu pai Davi. Quando a Bíblia utiliza a palavra pai em alguns sentidos, ela está dizendo que é da linhagem, Ele vem aí da descendência de Davi, ou seja, Davi foi um dos seus predecessores, Foi aí um homem que antecedeu aí Josias, da mesma família. Mas olha que não é necessariamente que você veio, de uma família. Por isso que eu particularmente não acredito em maldição hereditária. Por quê? Porque se você pegar aqui, Manassés foi um dos piores reis que Judá pode ter. Mas também Judá teve Davi, que foi um ótimo rei. Teve aí o rei Ezequias, que foi um dos reis que o Senhor também se agradou. Teve aqui o rei Josias, que foi um dos melhores reis que reinou sobre Judá, Temos aí Deus dando testemunho de Josias, dizendo que não houve e não haverá outro rei como Josias. Aí o Senhor atrasou o juízo sobre Judá por causa do rei Josias. Disse que ele não veria a corrupção, não veria a destruição de Jerusalém, e de Judá, porque ele havia se arrependido, Ele havia se humilhado perante a face do Senhor. Então eu não creio em maldição hereditária por isso. Por quê? Porque não é a linhagem que você vem que vai definir o que você vai ser, ou diante de Deus ou diante dos homens. Quem vai definir isso é você, que vai escolher servir a Deus ou não servir a Deus. Isso é uma opinião minha, para deixar bem claro aqui. Mas nós temos aqui um rei que reinou por 31 anos na presença do Senhor. E o que ele fez, Paula? Ele fez uma reforma espiritual. A palavra vai dizer que Ezequias também foi um bom rei, mas Ezequias não teve a audácia, a ousadia que Josias teve, de derrubar todos os altares
altares idólatras, de derrubar todos os ídolos e tirar todos os feiticeiros, todas as coisas, as abominações que não condiziam com a presença de Deus. E olha que interessante, Josias começa essa reforma espiritual antes mesmo da palavra ser encontrada nos escombros do templo. Isso mesmo, nós já falamos sobre esta palavra, né? O tesouro estava escondido. A Bíblia vai dizer que esta palavra fica escondida por 400 a 600 anos dentro da casa do Senhor. E quando ela é encontrada? Quando Josias decide fazer uma reforma no templo, né? Ele decide começar a tirar tudo aquilo que não prestava, seja altar idólatra, o que tinha dentro da casa do Senhor, né? Os escombros, fazia tudo estava fazendo tudo para que o templo voltasse ativa, né? Para que os cultos a Deus voltassem ativa. Então Josias, ele tem a preocupação de fazer tudo isso. E a Bíblia vai dizer que Ilquias, o sacerdote do tempo de Josias, né, estava ali limpando, tirando os escombros, fazendo tudo que ele podia, né? Junto com Safã, junto com os homens ali que trabalhavam sobre o templo, né? Eles acharam o livro da lei, né? Alguns estudiosos dizem que este livro era apenas o livro do Deuteronômio, né? Que ali tinha os estatutos, as leis do Senhor, as ordenanças de Deus. Mas uns dizem também que era o Pentateuco todo, a Torá toda, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, irmãos, isso não vai infligir nem influenciar em nada aquilo que nós queremos dizer nesta manhã. Seja o livro do Deuteronômio, seja o Pentateuco todo, a Torá, não interessa o que era. O que interessa é que a palavra de Deus vai nos dizer que foi encontrado o livro da lei, a palavra de Deus. E Josias começa a perceber quão grande era o erro do povo de Judá e do próprio reinado, do seu próprio reinado, o que ele tinha, né, como aí anterior a ele, o que tinha acontecido para deixar tão enfurecido esse Deus, né? E a Bíblia vai dizer que Josias encontra Ilquias encontra o livro, entrega, né, e lê, né, aí para o rei Josias. Josias se rasga suas vestes em sinal de arrependimento e começa aí uma reforma muito mais assídua, né? E aí ele começa mesmo de uma maneira extensa, junta ao povo, junta todo tipo. A Bíblia vai dizer que ele junta desde o menor ao maior, homens e mulheres, sacerdote, tudo que tinha. Todo ser humano que tinha sobre a face da terra em Judá, ele junta esse povo, lê, faz a leitura do livro e forma aí uma aliança como estava, né? Feita a aliança de Deus no livro da lei. Ele firma esta aliança com o Senhor. A palavra vai dizer que ele firma esta aliança, né? E esta aliança aí é formada juntamente com o povo e Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Josias, né, tem aí no seu coração os estatutos e ele faz com todo o seu coração, né, com toda a sua alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança, ou seja, todo o povo foi juntamente com Josias no mesmo pensamento, no mesmo intuito, no mesmo segmento, ou seja, fecharam ali uma aliança com Deus. E olha que interessante, né? O sacerdote Ilquias, ele encontra o livro empoeirado. Irmã Paula, então como que tinha sacerdote, como ainda, né, tinha algo sobre a terra que eles poderiam, né, lembrar de longe o Deus de Israel, porque tinha tanta idolatria na terra, irmão, tanta idolatria na terra de Judá. E eu tenho aqui algo para dizer para você, que até mesmo, né, o rei Salomão, o filho de Davi mesmo, o herdeiro do trono de Davi, o rei Salomão, ele aí se perdeu no meio do caminho e ergueu altares idólatras. A Bíblia vai dizer que Josias destrói esses altares que Salomão ergueu ao rei dos Sidônios, aos Moabitas, né? Ali, né, as abominações aos filhos de Amon, né? A Bíblia vai dizer, o rei profanou também os altos, ou seja, Josias destruiu também os altos, os ídolos, né? Quando a Bíblia vai dizer alto, ela está falando de ídolos, os ídolos que estavam ali edificados naquele lugar. Olha aí, de frente a Jerusalém tinham esses altares, esses ídolos, né? À direita do Monte Mesídia, e a Bíblia vai descrevendo
Quem ergueu, olha aí, aos quais edificara Salomão. Salomão também se perde nesse meio tempo, por causa dos casamentos, né? Forjados casamentos políticos, né? A Bíblia vai dizer que ele casa com uma das filhas, né? Do rei de Sidom, né? Dos sidônios ali que adoravam e idolatravam. Olha aí que a Bíblia vai dizer: idolatravam aos ídolos em abominação, né? Os ídolos Amon, e tinha vários ídolos, Baal, né? Astarode, né? Baal e Astarode eram os mais assim adorados ali, né? Dos sidônios. E nós temos aqui uma palavra, eu tô trazendo para você o que a Bíblia diz. Eu cito algumas coisas um pouco fora, a história, né? O que os estudos bíblicos nos trazem, mas o intuito do canal, o intuito da palavra em si é trazer para você o que a Bíblia vai dizer, a palavra verdadeiramente como ela é, trazendo para você o conhecimento bíblico de que tudo que nós precisamos saber está escrito aqui. Não precisamos, nós podemos aí, sim, acarretar conhecimento a partir de outros livros. Isso é normal, comum e saudável. Mas eu quero trazer para você o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está dizendo que até o próprio Salomão se perdeu no meio do caminho. Mas Josias tenta consertar tudo isso. Josias, que vem de uma linhagem, né? Uma linhagem real do trono de Davi, viu seus pais se perdendo no meio do caminho. Manassés foi um dos piores reis que reinaram sobre Judá, um dos reis que mais fizeram abominações ao Senhor, sabendo assim que o Senhor, ele disse através da profetisa Hulda. Por que a profetisa Hulda aparece somente nesse parte aqui? Era a profetisa do tempo de Josias. Josias acha o livro, vai mandar os teus homens até essa profetisa consultar ao Senhor, e essa profetisa tem uma palavra de Deus para o rei Josias. Olha o que ela diz, capítulo 22, no verso de número 15, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, dizei ao rei Josias, né, que ele que enviou, né, estes homens a ela, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro da lei, ou seja, que foram encontradas dentro do templo. Deus não havia retirado a sua mão e nem a sua ira de sobre o povo. Preste atenção na leitura bíblica, olha o que a palavra vai dizer. Deus diz com todas as letras: eis que eu trarei o mal sobre este povo. Mas olha aí, por que que ele traria? Porquanto me deixaram, ou seja, me esqueceram e queimaram incenso a outros deuses, ou seja, adoraram a deuses estranhos, né? Para que provocarem a ira por todas as suas obras, as obras das suas mãos, ou seja, tudo que fizeram até aqui, provocaram a minha ira, o meu furor se acendeu contra este lugar. E ele frisa dizendo: não se apagará. Ou seja, aquilo que Deus determinou, seja para o bem ou para o mal, vai acontecer. Ele não estava retirando a sua mão de sobre o povo. Ele só disse que ele estava atrasando o povo. Olha, porém, o rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim direi: assim o Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Ou seja, porquanto teu coração se enterneceu e se humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que serei para assolação e para maldição, rasgastes as suas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha aí ele fazendo, o Senhor falando sobre a oração do rei Josias. Josias ora a Deus, se arrepende pelo povo, rasga suas vestes em sinal de humilhação, ou seja, em sinal de que, Senhor, eu estou me rasgando por dentro, porque eu sei que nós infringimos a tua lei, falamos contra o Senhor e o teu nome. Aí a palavra é um pouquinho extensa, mas para que você entenda o que o Espírito Santo de Deus tem para nós nesses dias. Irmãos, não importa
da onde você venha, não importa quem que estava por detrás de você, o que importa é a decisão que você vai tomar. Olha aí Josias, o grande avivalista dos seus dias, um homem que trouxe aí um avivamento sobrenatural sobre a terra, através do quê? Da palavra do Senhor e de oração. Simples assim. Nós queremos complicar tudo, mas é simples. É através de oração e da palavra de Deus que o avivamento, o poder, a glória, a unção, o refrigério, o socorro de Deus, Deus ouve o povo, e é através de leitura da palavra e oração. Não tem como. Nós aprendemos aqui com o mais novo rei, né, de Judá, um menino de 8 anos de idade, que começou a reinar e terminou os seus dias na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele é retirado sobre a terra, ele morre, né? Ali na batalha de Megido, quando o rei do Egito e o rei da Assíria, isso é Bíblia. A Bíblia vai dizer, né, que quando o rei do Egito e o rei da Assíria se encontram para lutar, o rei Josias desce aí, né? Porque ele pensa que eles irão contra Judá também. Ele desce para a guerra e ele acaba morrendo ali, né? Na batalha de Megido. Na luta de Megido. E aí a resposta de Deus para Josias nesse meio tempo, no seu decorrer, né, no decorrer do seu reinado, foi que ele aí atrasaria, né, o juízo de Judá. Ele não veria essa destruição. Por quê? Porque foi um homem que se arrependeu. O Senhor, ele pode atrasar algumas coisas pela sua vida. O Senhor pode adiantar algumas coisas pela sua vida. Nós temos aqui bem claro, né? Quando Josué ora ao Senhor, o sol, ele para, né? Nós temos aí várias passagens bíblicas, né? Até o próprio profeta Elias ora pedindo para que o Senhor feche os céus e a chuva não caia sobre a terra durante 3 anos e meio. A chuva não desceu. Nós vemos Deus trabalhando em prol ao povo. Nós vemos Deus retrocedendo à sombra do sol para abençoar pessoas. Nós vemos Deus atrasando juízo sobre um povo para abençoar um homem. Juntamente o povo foi abençoado, mas por causa de Josias, Deus fez tudo isso. Então aprenda com Josias nos dias de hoje. Josias foi um grande avivalista do seu tempo, fazendo aquilo que o Espírito Santo determinou sobre a vida dele. Ouça a voz de Deus, fale com o Espírito Santo, direcione a sua vida ao Senhor. Ei, faça uma reforma espiritual dentro de você todos os dias. Não espere a palavra do Senhor ficar empoeirada dentro de escombros dentro do seu coração. Faça essa reforma todos os dias. Faça a limpeza do seu coração. Varra dele tudo aquilo que não provém do Espírito de Deus. Tire de dentro da sua mente, de dentro do seu coração, da sua vida, tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Irmãos, nós somos os mais mentirosos de sobre a terra. Eu falo isso com propriedade exclusiva diante da minha vida mesmo, diante de Deus. Quantas vezes nós louvamos uma canção que diz que eu abro mão do meu eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus projetos, né? Irmãos, eu conheço pessoas que não conseguem abrir mão de um lanche do McDonald's, de fazer um dia de jejum para o Senhor, e tem a audácia de dizer a Deus que abre mão dessas coisas. Irmãos, vamos parar de ser hipócrita diante do Senhor. Vamos fazer o que Josias fez. Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Vamos dizer ao Senhor que nós iremos fazer algo que vai alegrar o coração de Deus, e vamos até o fim. Esta aliança não pode ser rompida. Josias fez uma aliança juntamente com o povo e juntamente com Deus. Faça uma aliança com Deus no dia de hoje. Quando você disser que vai jejuar, jejue. Quando você fizer um propósito com Deus, faça-o, cumpra, porque a parte do Senhor, com certeza, Ele vai cumprir. A palavra do Senhor para a sua vida hoje é esta: faça uma reforma espiritual dentro do teu coração. Siga em fé adiante daquilo que Deus tem para você. Josias não veio de uma linhagem tão boa, eu estou dizendo acerca do seu avô Manassés, mas antecedendo a Manassés, teve um rei que agradou o coração de Deus, um homem segundo o próprio coração de Deus, o rei Davi, que também era da casa de Josias. Sabe-se que nós podemos escolher servir a Deus ou não servir, adorar a Deus ou não adorar. Escolha hoje fazer parte de uma comitiva do céu que verdadeiramente adora ao Senhor na beleza da tua santidade. Busque a Deus de todo o teu coração e faça como Josias em seus dias, um grande avivamento dentro de você pela palavra de Deus. Amém?